Antes de começarmos, eu queria te fazer uma pergunta e eu queria que você, por um instante, parasse de fazer o que está fazendo, só por um instante, e respondesse de verdade, mesmo que só para você mesmo. Quem protege a sua saúde agora, neste exato momento? Não. Não estou falando do seu médico, nem da sua família, nem, goste você ou não, de você mesmo. Estou falando de outra coisa. Estou falando das pessoas que agora tratam a água que sai da sua torneira, das pessoas que monitoram em algum laboratório que você nunca vai visitar o comportamento de vírus que você nunca vai conhecer, das pessoas que fiscalizam o alimento que está agora numa geladeira ou numa prateleira de mercado esperando para se tornar o seu jantar. Existe uma rede inteira de gente anônima trabalhando agora para que você continue vivo e razoavelmente bem. E o mais curioso é que geralmente a gente nunca para pensar nisso. Inclusive, eu também não pensava até começar a estudar esse tema. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável que vai atravessar esse episódio do início ao fim. Será que você é tão autossuficiente quanto você gosta de acreditar? Será que nós somos tão autossuficientes quanto a gente acredita? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Odisseia Filosófica. Eu sou Jeff Alves e hoje a gente começa uma série sobre ética em saúde. E o primeiro episódio dessa série não é sobre doença, não é sobre tratamento, não é ainda sobre hospitais. É sobre uma pergunta mais profunda. O que é exatamente a saúde pública? E por que ela exige uma ética inteiramente própria, diferente daquela que usamos quando pensamos em um médico cuidando de um paciente? Filosofia como arte de viver, vamos começar o episódio de hoje. Eu quero que a gente faça um pequeno exercício de honestidade. Pense em tudo que você fez hoje. Desde que abriu os olhos, é tudo que você fez hoje que de alguma forma sustenta a sua saúde. Você bebeu água e alguém tratou essa água antes dela chegar até você. Você comeu algo e alguém, em algum momento da cadeia entre a produção e o seu prato, fiscalizou se aquele alimento era seguro. Talvez você tenha tomado algum medicamento e alguém testou aquele medicamento durante anos em milhares de pessoas que você nunca vai conhecer antes dele chegar à farmácia que você comprou. É como se a saúde fosse um prédio. Você só vê o apartamento que você mora, mas existe uma fundação inteira, enterrada, invisível, que você nunca olhou e sem a qual o prédio simplesmente não estaria de pé. Nós, modernos, gostamos muito de uma certa fantasia. A fantasia de que nós somos autossuficientes. Gostamos de pensar que construímos a nossa vida sozinhos, com nossos esforços, nossas escolhas, nosso mérito. E essa fantasia tem um certo charme. Ela nos dá a sensação de controle, de autoria sobre a própria existência. Mas basta olhar com um pouco mais de atenção para ver que essa fantasia começa a ruir muito rápido. Você não tratou a água que você bebe. Você não vacinou a si mesmo quando criança. Alguém vacinou as crianças à sua volta também, e foi esse conjunto, e não você isoladamente, que te protegeu de uma epidemia. Você não fiscalizou e nem fiscaliza o ar que respira, possivelmente. Agora, é preciso ter cuidado aqui. Eu não estou dizendo, e esse episódio também não vai dizer, que a autonomia é uma ilusão completa. Que você não é responsável por nada, que tudo é estrutura e você é só uma peça arrastada pela correnteza. Eu não estou falando isso. Isso seria simplificar demais. E simplificações grosseiras raramente sobrevivem a um exame cuidadoso. Talvez a verdadeira ilusão não seja a autonomia em si. Talvez a ilusão seja a crença de que um ser humano pode existir completamente separado das redes sociais, institucionais e materiais que sustentam a vida. E é exatamente esse ponto entre a autonomia que você de fato tem e a dependência que você raramente percebe que vamos explorar ao longo desse episódio. Bem, se já existe uma ética médica, se já sabemos mais ou menos como pensar a relação entre um médico e um paciente,
Por que precisamos, né? Por que precisaríamos de uma ética inteiramente nova para pensar a saúde pública? A resposta começa com uma diferença simples, mas que tem consequências enormes. Na medicina clínica, o objeto de cuidado é o indivíduo. Um paciente com um nome, um corpo, uma história. Na saúde pública, o objeto de cuidado é a população. É a diferença entre cuidar de uma árvore e cuidar de uma floresta. Quando você cuida de uma árvore, você olha para aquele tronco específico, para aquelas raízes específicas, para aquela doença específica que talvez a esteja afetando. Quando você cuida de uma floresta, você já não pode mais prestar atenção a cada árvore individualmente. Você precisa pensar em padrões. Quantas árvores estão doentes, em que regiões, por quais causas e o que fazer para que a floresta inteira sobreviva. Mesmo que isso signifique, por exemplo, sacrificar algumas árvores específicas para impedir que um incêndio se alastre. Esse deslocamento de indivíduo para a população não é detalhe técnico. Ele transforma completamente as perguntas morais que precisamos fazer. Quando um médico trata um paciente, ele pergunta: o que é melhor para essa pessoa aqui agora? Quando uma política de saúde pública é desenhada, a pergunta muda de figura. O que é melhor para o maior número possível de pessoas, mesmo que isso signifique que algumas, individualmente, talvez não sejam as mais beneficiadas? Né? O que é melhor para o maior número possível de pessoas quando a gente está fazendo uma política pública específica? E é aqui que nasce a necessidade de uma ética própria, porque pensar em populações exige lidar com agregados, com estatísticas, com médias, com indicadores, e isso inevitavelmente vai esconder rostos individuais. E essa mudança de escala nos leva direto à próxima pergunta, que talvez pareça simples, mas que é uma das mais profundas desse episódio. Quem exatamente é esse público? Né? Quem exatamente é esse público que a gente está falando quando fala de saúde pública? Né? Saúde pública é saúde do público, mas quem é esse público? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas filósofos e estudiosos da saúde pública discutem isso há décadas, porque a resposta muda dependendo de como você enquadra o problema. Pense em três palavras que parecem sinônimas, mas não são: comunidade, público e população. Quando falamos em comunidade, evocamos algo carregado de afeto. Pessoas que compartilham uma língua, uma cultura, uma história, um território. É um conceito moralmente quente. Quando dizemos que algo é bom para a comunidade, estamos apelando para um sentimento de pertencimento, de identidade compartilhada. Quando falamos em público, a temperatura baixa um pouco. O público é mais anônimo. É uma unidade política, um país, um estado, com instituições comuns, mas sem necessariamente um vínculo cultural profundo entre todos os seus membros. E quando falamos em população, a temperatura baixa mais ainda. População é um conceito quase técnico, estatístico. Não exige vínculo cultural nem fronteira nacional. Uma epidemia, por exemplo, não respeita fronteiras. Então, pensar em população permite incluir qualquer grupo humano, em qualquer lugar do mundo, se exigir que compartilhem uma identidade comum. É como ter três lentes para olhar para o mesmo conjunto de pessoas. E cada lente revela algo, mas também esconde outra coisa. E essa escolha de lente não é neutra. Se eu penso a saúde pública a partir da ideia de comunidade, eu tendo a justificar intervenções coletivas apelando para valores como solidariedade e bem comum compartilhado. Se eu penso a saúde pública a partir da ideia de população, eu tendo a justificar essas mesmas intervenções de uma forma mais distante, mais técnica, menos sobre quem somos nós e mais sobre quais são os números. Nenhuma das três palavras está errada, mas cada uma carrega um peso moral diferente. E muita confusão em debate de saúde pública nasce justamente daí, de pessoas usando palavras diferentes para se referir supostamente à mesma coisa, mas essas palavras estão carregando significados morais distintos sem que o pessoal que faz parte da discussão esteja percebendo. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais central. Talvez a pergunta mais importante desse episódio, inclusive. Existe algo como a saúde de um povo? Algo que não seja simplesmente a soma da saúde de cada indivíduo?
Aqui, a literatura filosófica se divide em dois grandes campos. De um lado estão os que chamamos de reducionistas. Para eles, a saúde de uma população é só isso: a soma ou a média da saúde de cada pessoa que compõe a população. Não existe uma entidade misteriosa chamada saúde coletiva, flutuando por aí. Existe apenas um conjunto de indivíduos, cada um com sua própria saúde, que somados formam um quadro estatístico. Do outro lado estão os antirreducionistas. Para eles, isso é insuficiente. Eles argumentam que existem valores, como a solidariedade, como o sentimento de pertencer a uma comunidade saudável, que não podem ser reduzidos à soma de saúdes individuais. Para essa visão, há algo de valioso em viver numa sociedade onde todos têm acesso a condições mínimas de saúde, e esse valor não desaparece se você fizer a conta indivíduo por indivíduo. É um pouco como perguntar se uma orquestra é só a soma dos músicos ou se existe algo, uma harmonia, um efeito coletivo, que só existe quando todos tocam juntos e que desaparece se você analisar cada músico isoladamente. E aqui está o ponto interessante. Essa diferença filosófica, que parece abstrata, tem consequências práticas enormes. Se você acredita que a saúde é puramente individual e irreduzível, você ainda pode, perfeitamente, defender políticas coletivas robustas. Você pode dizer: vamos investir em saneamento e vacinação, não porque existe uma entidade mística chamada bem coletivo, mas porque, na prática, isso produz mais saúde para mais indivíduos do que tratar casos isoladamente. É uma estratégia, não uma metafísica. Já se você acredita que existe algo irredutível na saúde coletiva, algo como solidariedade, identidade compartilhada, destino comum, você tende a justificar essas mesmas políticas evocando valores comunitários mais profundos. No fim das contas, ambos os campos podem chegar à mesma política pública, mas chegam por caminhos morais diferentes. E isso importa, porque os caminhos diferentes geram diferentes limites para até onde a intervenção pode ir. Vamos seguir adiante, porque há uma consequência prática gigantesca de a saúde pública pensar em populações em vez de indivíduos. Ela é, por natureza, voltada para a prevenção. Pensa numa cena bem simples. Você vai ao médico porque está com uma dor específica. O médico examina você, diagnostica, trata. É concreto, é visível, é imediato. Agora pense numa equipe de saúde pública decidindo investir em saneamento básico numa cidade. Ninguém vai sentir no dia seguinte um alívio imediato. Ninguém vai dizer: graças a esse investimento eu me curei. O que vai acontecer silenciosamente ao longo dos anos é que menos pessoas vão adoecer de doenças transmitidas pela água contaminada, por exemplo. Ninguém celebra a epidemia que não aconteceu. Ninguém percebe a doença que foi evitada. E aqui mora um dos dilemas morais mais sutis da saúde pública. Ela está frequentemente trabalhando para pessoas que ainda não estão doentes e às vezes nem vão saber que estão em risco de ficarem doentes. Isso cria uma tensão psicológica curiosa. Tendemos a valorizar mais quem cura um mal já existente do que quem evita um mal que nunca chegou a aparecer. É como o trabalho do engenheiro que constrói uma ponte tão bem projetada que ela nunca desaba. Ninguém vai erguer uma estátua para essa pessoa. As pontes que desabam ganham manchete, né? Mas as que nunca desabam, ninguém nota, que é uma ponte comum que está lá. Né? E essa lógica nos coloca diante de uma pergunta de justiça que vamos explorar agora. Devemos priorizar quem está doente, identificável, sofrendo diante de nós, ou devemos priorizar a prevenção de sofrimentos futuros de pessoas que ainda nem sabemos quem são? Essa pergunta nos leva, finalmente, ao primeiro dos dois grandes eixos éticos da saúde pública: a justiça. Toda política de saúde, sem exceção, distribui algo, distribui benefícios, distribui custos. E essa distribuição raramente é igual.
Pense no imposto sobre bebidas açucaradas, criado para reduzir o consumo de açúcar e, com isso, doenças como diabetes e obesidade. Pensa nisso, por exemplo. Do ponto de vista da eficiência, pode funcionar muito bem. Menos açúcar consumido, menos doença crônica, menos gasto futuro com saúde. Mas, do ponto de vista da justiça, surge uma pergunta incômoda. Quem é que consome mais esse tipo de bebida? Frequentemente, populações de baixa renda, que têm menos acesso à alimentação saudável e mais exposição a produtos baratos e calóricos. Então, esse imposto, mesmo bem intencionado, pode acabar pesando proporcionalmente mais sobre quem já tem menos. Uma política pode ser, ao mesmo tempo, eficiente e injusta. Esses dois critérios, eficiência e justiça, não caminham automaticamente juntos e frequentemente entram em conflito. Uma política pode ser, ao mesmo tempo, eficiente e injusta, né? E a pergunta que a ética em saúde pública precisa fazer sempre é: bons resultados agregados justificam qualquer forma de distribuir os sacrifícios para alcançá-los? E essa não é uma pergunta apenas teórica. Ela aparece, por exemplo, quando comparamos a expectativa de vida entre diferentes países ou entre diferentes bairros da mesma cidade. Por exemplo, duas crianças nascem na mesma cidade, no mesmo ano. Uma nasce num bairro com saneamento, com escolas de qualidade, com áreas verdes, com acesso fácil a hospitais. A outra nasce num bairro sem nada disso. A diferença na expectativa de vida entre essas duas crianças pode ser de muitos anos. Não porque uma fez escolhas melhores do que a outra, mas simplesmente porque nasceu em condições diferentes. Poucas experiências geram tanta indignação moral quanto perceber que alguém adoece ou morre mais jovem simplesmente por causa do código postal em que nasceu. Essa não é apenas uma dor física, é uma dor moral. A sensação de que o jogo, desde o início, nunca foi justo. Mas, e aqui é importante fazer uma pausa de rigor, isso não significa que as condições sociais expliquem tudo. A saúde humana nasce da interação entre múltiplas dimensões. A gente já discutiu sobre isso na série sobre saúde, né? Fatores biológicos, genéticos, comportamentais e também sociais interagem nesse âmbito da saúde. Reduzir a saúde exclusivamente ao indivíduo é um erro, mas reduzi-la excessivamente à estrutura social é outro erro na direção oposta. As duas explicações parciais, levadas ao extremo, produzem o mesmo problema. Simplificam demais uma realidade que é, por natureza, multifatorial. Até aqui falamos sobre justiça, sobre como distribuir benefícios e custos. Agora vamos mudar de eixo. Vamos falar sobre legitimidade, sobre quem tem autoridade para agir. Porque há uma característica da saúde pública que a diferencia, de novo, da medicina clínica. Ela depende fortemente da ação do governo. Alcançar bons resultados em saúde pública exige coordenação em larga escala. E coordenação em larga escala, historicamente, exige autoridade. Exige alguém com poder para mudar incentivos, para criar regras e para impor sanções. Pense numa sala de aula sem professor. Cada criança pode ter boas intenções individualmente, mas sem alguém coordenando, dificilmente a sala inteira vai sozinha organizar uma atividade coletiva complexa. Algumas vezes é preciso uma autoridade central para resolver o que os economistas chamam de problema de coordenação. O exemplo mais claro disso é a vacinação. Para que a imunidade coletiva funcione, esse fenômeno em que, se um número suficiente de pessoas está vacinado, até quem não pode se vacinar fica protegido, para que essa imunidade coletiva funcione, é preciso que a grande maioria da população participe. E se a decisão for inteiramente deixada à escolha individual, sem nenhum tipo de incentivo, sem nenhum tipo de regra, corre-se o risco de a cobertura cair abaixo do necessário, comprometendo a proteção de todos, inclusive de quem se vacinou. É aqui que nasce uma das tensões mais antigas da filosofia política, agora aplicada à saúde. Até onde o Estado pode ir para garantir esse tipo de coordenação? Quando a coerção é moralmente justificável. Mas, e esse ponto precisa ficar muito claro,
Reconhecer que a coordenação em saúde exige frequentemente alguma forma de autoridade não significa dizer que qualquer intervenção estatal seja automaticamente legítima. O fato de um problema exigir ação coletiva não implica que qualquer forma de intervenção seja moralmente justificável. Essa é talvez a questão permanente da ética em saúde pública. Determinar quando a proteção coletiva justifica restringir escolhas individuais e quando ela ultrapassa esse limite. E para entender melhor essa fronteira, precisamos fazer uma distinção que costuma passar despercebida. Existem, na filosofia política, pelo menos duas formas de entender o que é liberdade. A primeira é a liberdade negativa, que é a liberdade como ausência de interferência externa. Ser livre, nesse sentido, é não ter ninguém te impedindo de fazer o que você escolhe fazer. Essa é a liberdade negativa. A segunda é a liberdade positiva. É a liberdade como capacidade efetiva de conduzir a sua própria vida. Ser livre, nesse sentido, não é apenas não ser impedido. É, de fato, ter as condições reais para exercer as suas escolhas. Imagine duas pessoas em pé na linha de partida de uma corrida. Ninguém está impedindo nenhuma das duas de correr. Nesse sentido, ambas são negativamente livres. Mas uma delas está descalça, está faminta, nunca treinou. A outra tem tênis, está bem alimentada, treinou a vida inteira. Será que ambas têm de fato a mesma liberdade de vencer a corrida? Essa distinção explica boa parte das discordâncias mais profundas em saúde pública. Quem pensa principalmente em termos de liberdade negativa vai enxergar uma política sanitária obrigatória, como uma vacinação compulsória, por exemplo, como uma intervenção indevida na vida das pessoas. Quem pensa principalmente em termos de liberdade positiva vai enxergar essa mesma política como algo que, na verdade, amplia a liberdade real das pessoas, ao protegê-las de doenças que limitariam drasticamente sua capacidade de viver como escolhem. Não são posições estapafúrdias uma da outra. São duas concepções legítimas e historicamente respeitáveis de um mesmo conceito, liberdade, que simplesmente apontam para direções diferentes quando aplicadas à saúde. E isso muda toda a discussão. Vamos materializar isso num exemplo concreto, porque a filosofia ganha vida quando encontra um rosto humano. Imagine uma pessoa absolutamente saudável. Ela nunca teve doença grave alguma, tem uma vida regrada, cuida bem do próprio corpo. E, diante de uma campanha de vacinação, ela se pergunta, com toda a sinceridade do mundo, por que eu deveria me vacinar se eu nunca fico doente? Essa pergunta, do ponto de vista individual, até faz sentido. Mas, do ponto de vista da saúde pública, ela ignora uma peça crucial. A decisão dessa pessoa não afeta apenas essa pessoa. Afeta a cadeia de transmissão. Afeta pessoas que ela talvez nunca vá conhecer. Um recém-nascido, um idoso imunocomprometido, alguém que não pode se vacinar por razões médicas e que depende para sua proteção justamente da imunidade coletiva construída pelos outros. A vacinação é, talvez, o exemplo mais claro de como uma escolha aparentemente privada, o que eu faço com o meu próprio corpo, se transforma na prática numa questão moral coletiva. E é exatamente esse tipo de situação que torna visível, de forma quase didática, toda a lógica moral da saúde pública. Minha liberdade individual encontra aqui o seu limite mais concreto, o corpo e a vida dos outros. Isso não resolve o debate sobre até que ponto o Estado pode obrigar, incentivar ou apenas recomendar a vacinação, mas explica porque essa discussão nunca é puramente técnica, é sempre uma discussão moral. Até aqui, falamos bastante sobre o papel do Estado. E é justo que seja assim. Governos, de fato, ocupam um lugar central na saúde pública.
Mas seria um erro pensar que o Estado é o único ator nesse campo. Organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde, organizações não governamentais que frequentemente entregam vacinas e ajuda médica em contextos de crise, instituições científicas e sim, também atores privados, desde laboratórios até fundações filantrópicas. Todos esses agentes, de formas diferentes, influenciam profundamente as condições de saúde de populações inteiras. O debate ético de saúde pública, portanto, não é apenas sobre o poder do Estado. É também sobre como o poder se distribui entre diferentes instituições, algumas eleitas e prestando contas a cidadãos, outras não. Pense numa grande fundação filantrópica internacional que financia campanhas de vacinação em diversos países. Por um lado, ela pode salvar milhões de vidas. Por outro, alguém pode perguntar: quem deu a essa fundação o poder de decidir quais doenças merecem prioridade global? Ela não foi eleita por ninguém. Ela não presta contas a um parlamento. Ela não presta contas a ninguém, de certo modo. Não é uma pergunta com resposta fácil, tá? Mas é uma pergunta necessária. Porque mostra que a questão da legitimidade em saúde pública vai muito além de o governo pode ou não pode intervir. Ela inclui também quem mais está intervindo, com que autoridade está intervindo e prestando contas a quem. Voltemos por um momento a algo que mencionamos no início desse episódio. Essa rede invisível de pessoas que sustenta a nossa saúde sem que percebamos. Existe algo de profundamente humano nessa invisibilidade. Ninguém celebra a pandemia que nunca aconteceu. Ninguém escreve poemas sobre a água que nunca ficou contaminada. A prevenção é, por natureza, uma vitória silenciosa. É como um sistema imunológico social. Quando funciona bem, você nem percebe que ele está lá. Só percebe a sua existência quando ele falha. Quando uma epidemia se alastra, quando a água contamina, quando o sistema de vigilância falha em detectar um surto a tempo. E talvez seja exatamente esse caráter invisível que explique por que tendemos a subestimar o valor da saúde pública. Comparamos, sem perceber, o herói visível, o cirurgião que salva uma vida diante de nossos olhos, com o herói invisível, o epidemiologista que evitou que 1000 pessoas precisassem daquele cirurgião. Os dois são igualmente importantes, mas só um deles recebe aplausos. Há, porém, um cuidado importante a fazer aqui. A interdependência humana, essa rede que nos protege, não é só uma fonte de proteção e cooperação. Ela também pode produzir dependência excessiva, desigualdade e até formas sutis de dominação. Pensa numa comunidade inteira que depende de uma única empresa ou de um único governo para ter acesso à água tratada ou a medicamentos essenciais. Essa dependência protege, mas também cria vulnerabilidade. Se aquela instituição falhar ou decidir agir de má fé, a comunidade inteira sofre as consequências sem ter alternativa alguma. Reconhecer que somos interdependentes não elimina a necessidade de proteger a autonomia individual e de vigiar o poder daqueles de quem dependemos. E isso nos leva a uma pergunta que talvez seja a mais negligenciada de todo esse tema. E que eu não quero deixar de fazer aqui, porque sem ela esse episódio ficaria moralmente incompleto. Até onde a saúde pública deve ir? Pense bem. Educação afeta a saúde. Violência afeta a saúde. Desigualdade econômica afeta a saúde. Mudanças climáticas afetam a saúde. Praticamente qualquer dimensão da vida social tem, em alguma medida, impactos sobre a saúde das populações. Mas isso significa que toda essa lista de problemas deveria ser tratada automaticamente como um problema de saúde pública, né? Como um problema governado pela lógica e pelas instituições sanitárias? Nem todo problema social deve ser automaticamente traduzido para a linguagem da saúde, ou apenas visto sob a ótica da saúde.
há um risco real aqui. Um risco que a própria literatura acadêmica sobre o tema já identificou. Quando classificamos algo como questão de saúde pública, isso costuma vir acompanhado de uma autoridade moral quase incontestável. Quem afinal vai se opor abertamente à proteção da saúde, né? Mas esse mesmo movimento pode, sem que percebamos, deslocar poder de decisão para instituições sanitárias sobre assuntos que talvez devessem pertencer, ou melhor, permanecer no terreno do debate político aberto, sujeito a outros tipos de prestação de contas a outras áreas de conhecimento, além da saúde. Por exemplo, pense em como, dependendo da época e do lugar, debates sobre alimentação, sobre o consumo de determinadas substâncias, ou até sobre comportamentos considerados arriscados, são enquadrados ora como questão de liberdade individual, ora como emergência de saúde pública que justificaria intervenção. A forma como enquadramos o problema já decide de antemão boa parte da resposta moral que vamos dar a ele. Se eu trato como um problema de saúde, eu tenho que fazer intervenção. Né? Se eu não trato como problema de saúde, vamos discutir essa questão da liberdade. A resposta não já está tão prontinha assim. Por isso, uma das tarefas permanentes da ética em saúde pública é justamente esta: vigiar os próprios limites do campo. Perguntar sempre se transformar algo em questão sanitária amplia genuinamente nossa compreensão do problema ou se apenas transfere autoridade para quem fala a língua da medicina e da estatística, silenciando outras formas legítimas de discussão daquele problema em específico. Chegamos agora ao ponto em que todas as tensões que vimos aqui hoje convergem. De um lado está o valor da liberdade individual, o direito de cada pessoa de decidir sobre o próprio corpo, sobre os próprios riscos, sobre a própria vida. Do outro está o valor do bem comum, aquilo que beneficia a todos, mas que frequentemente exige que alguns indivíduos cedam parte de sua liberdade de escolha. E aqui é preciso fazer uma última distinção conceitual, porque a expressão bem comum é usada com sentidos muito diferentes, e isso gera boa parte da confusão nos debates públicos. Para algumas tradições filosóficas, o bem comum é simplesmente a soma dos interesses individuais, o que é bom para a maioria das pessoas, no caso, calculando uma a uma. Para outras tradições, o bem comum é algo mais profundo. Condições compartilhadas, como a confiança social ou a segurança sanitária, que beneficiam a comunidade como um todo e que não podem ser reduzidas a uma simples soma de interesses privados. A forma como você entende o bem comum vai determinar, em boa parte, o que você considera uma política de saúde legítima. Se você entende o bem comum como soma de interesses, você vai justificar uma política olhando para os números. Ela beneficia mais pessoas ou prejudica mais pessoas? Se você entende o bem comum com a condição compartilhada e indivisível, você pode justificar a mesma política mesmo que numericamente os números não sejam tão favoráveis. Porque o que está em jogo é algo como a confiança mútua entre os membros de uma sociedade, algo que não se mede facilmente em números. Não existe hoje um consenso filosófico definitivo sobre qual dessas visões está certa. E é importante dizer isso com honestidade, em vez de fingir que existe uma resposta pronta e definitiva. Há, de fato, razoável consenso sobre algumas coisas. Saneamento melhora a saúde, vacinação reduz doenças infecciosas, fatores sociais influenciam a saúde, a prevenção tem um papel central. Mas há genuína controvérsia sobre os limites da intervenção estatal, sobre o uso da coerção em saúde pública, sobre como distribuir custos e benefícios. E há, sobre alguns pontos, simplesmente nenhum consenso. A extensão legítima da saúde pública, a prioridade entre liberdade e bem comum. Qual a melhor teoria da justiça aplicada à saúde? Isso não é fraqueza do tema. É a marca de que estamos diante de um problema filosófico genuíno, de um problema técnico com solução óbvia e esperando para ser aplicado. Bom, e aqui chegamos ao final da jornada, embora, como você já deve ter percebido, esse seja o primeiro episódio de uma série inteira sobre ética em saúde. A saúde pública, no fundo, não nos ensina apenas sobre saúde, ela nos ensina sobre a condição humana. Ela revela que somos, ao mesmo tempo, seres autônomos e interdependentes, e que uma sociedade saudável, no sentido mais amplo da palavra saudável, depende da nossa capacidade de equilibrar essas duas dimensões
sem sacrificar nenhuma das duas em nome da outra. Lembra da pergunta com que começamos? Quem protege a sua saúde agora? Talvez agora a resposta esteja um pouco mais clara. Não é apenas seu médico, não é apenas o hospital, e não é tão pouco apenas você, inclusive. É uma rede inteira de pessoas, instituições e decisões coletivas, muitas delas invisíveis, que tornam possível aquilo que chamamos displicentemente de estar bem. A saúde pública existe porque muitos dos elementos que tornam a vida saudável possível dependem de formas de cooperação que ultrapassam qualquer indivíduo isolado. E talvez essa seja a descoberta mais importante desse episódio. Não que você seja incapaz, não que sua autonomia seja ilusão, não que tudo está determinado, que tudo depende mais dos outros do que de nós, mas que a sua autonomia só existe, de fato, dentro de uma teia de cooperação que você raramente vê e quase nunca, inclusive, agradece. A pergunta que eu deixo para você ao terminar esse episódio não é como tratar doenças, é outra mais funda e eu acredito mais transformadora. O que devemos uns aos outros simplesmente por estar juntos? O que é que a gente deve uns aos outros? Simplesmente pelo fato de estarmos vivendo em comunidade. Pense nisso na próxima vez que você tomar um copo com água, sem nem pensar duas vezes na sua segurança ao fazer isso. Alguém, em algum lugar, que talvez você nunca vai conhecer, trabalhou para que esse gesto banal, esse beber um copo com água, fosse possível. Fosse possível e que você não estivesse colocando sua vida em risco ao fazer isso, né? Bom, esse foi o primeiro episódio da nossa série sobre ética em saúde. Nos próximos, vamos explorar temas como um aprofundamento nessas questões de ética em saúde de modo geral, né? Vamos falar um pouquinho também dentro desse contexto sobre bioética, né? Também pretendo trazer uma série posteriormente sobre bioética especificamente, né? Nessa aqui a gente vai cruzar mais outros campos que correlacionam ética e saúde, né? Começando aqui pela ética em saúde coletiva. Se esse episódio te fez pensar em algo, se esse episódio te incomodou, ou simplesmente te fez olhar de um jeito diferente para um copo com água, compartilha com alguém. Filosofia como arte de viver e também isso, transformar uma ideia abstrata em uma forma diferente de atravessar o dia. Um abraço, né? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.